Lula e Trump se encontraram rapidamente na Assembleia da ONU em Nova York. Um cumprimento rápido, mas suficiente para falar em excelente química. A declaração do Trump animou os mercados e abriu espaço para uma reunião formal. Desde então, o Itamaraty trabalha para agendar um telefonema entre os dois. O contato seria a primeira conversa diplomática sobre o tarifaço de 50%, que afeta exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas a situação não é tão simples. O decreto americano foi redigido em tom duro, falando em emergência relacionada ao Brasil. E a paralisação do governo dos Estados Unidos, o shutdown, pode atrasar tudo. Brasília estuda um plano B. Um encontro presencial à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia. Até lá, o desafio é garantir pelo menos uma nota conjunta ou a criação de grupos técnicos de trabalho. De um lado, Lula busca defender a soberania e reduzir impactos econômicos. Do outro, Trump fala sua base política e usa o tarifaço como instrumento de pressão. O encontro, se acontecer, pode ser um marco ou apenas uma foto sem resultados. O fato é que a conversa entre Lula e Trump já se tornou um teste para as relações entre Brasil e Estados Unidos. Quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. De segunda a sexta-feira, a gente sempre vai analisar uma temática e uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais, o Tanguy Bagdadi, que também é apresentador, um dos apresentadores do podcast Petit Jornal. Professor, bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer te receber. Aliás, eu sou uma ouvinte assídua do Petit Jornal. Que bom conversar com você, te receber aqui pela primeira vez no Em Detalhes. E para começar aqui a nossa conversa, pelo avançar ali das negociações entre Estados Unidos e Brasil, estão sendo discutidas várias possibilidades para esse encontro acontecer entre o presidente Lula e o Donald Trump. Estão falando de um encontro, provavelmente no final do mês de outubro, num território neutro, provavelmente a Malásia, e com a possibilidade de uma conversa telefônica antes do presencial. Então, o que a gente sabe até o momento e se ainda tem a possibilidade, inclusive, desse encontro não acontecer, né? Olha, a gente sabe muito pouco ainda, né? Então, da mesma maneira que a gente foi pego de surpresa pela fala do Trump, né? Imagino que naquele momento em que o Trump falou aquilo, se eu tivesse que apostar dinheiro que ele ia ter alguma postura diante do Brasil, eu imaginava uma postura hostil. E foi o contrário, foi uma postura muito gentil, elogiosa ao presidente Lula. E naquele momento começou, portanto, uma certa tensão que foi a possibilidade desse encontro acontecer na Casa Branca. Foi a primeira possibilidade que se aventou, que seria, aliás, essa semana agora, a gente já viu que não vai ser, e seria na Casa Branca. Isso gerou uma apreensão no Itamaraty, com razão, por conta de alguns episódios recentes que mostraram que muitas vezes o Trump consegue deixar a sua contraparte, né, quem está sendo recebido na Casa Branca, em condições muito complicadas. Isso aconteceu com o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, isso aconteceu com o Friedrich Merz, o chanceler alemão, então também teve uma saia justa ali, e teve, pior ainda, com o Ramaphosa, né, o presidente da África do Sul. Então, o que a gente sabe, Gabriela, é que esse encontro vai acontecer, que muito provavelmente questões, obviamente, tarifárias vão ser discutidas, mas ainda tem todo um cuidado, exatamente isso foi um cuidado que o Itamaraty tentou tomar, para fazer com que isso acontecesse de forma mais segura. Então, ou online, ou fora dos Estados Unidos. E da maneira como está sendo feito, dá para ver todo o cuidado que o Brasil está tomando. Primeiro, uma ligação, vai sentir o clima, vai ver como é que se dá essa química, né, que foi tão falada pelos dois, para depois um encontro presencial que não seja nos Estados Unidos também. Tanto o Lula quanto o Trump têm essa característica, né, de ser uma coisa muito do momento, do contato, do olho no olho. Foi assim que eles se encontraram ali entre os discursos, né, na Assembleia Geral, e vamos ver como é que isso vai se dar, portanto, quando esse encontro acontecer, se acontecer, né, se vai ser na Malásia e tudo, tem chance de não acontecer? Sempre tem, mas me parece que a coisa está mais ou menos encaminhada.
É muito mais do que antes, pelo menos, né, professor? E também dentro do Itamaraty existe, como você ressaltou, essa preocupação para que não se crie uma situação constrangedora ou de humilhação mesmo, como aconteceu com o Zelensky da Ucrânia, o Ramaphosa da África do Sul. Agora, como é que são essas negociações? Eu te pergunto, porque, por exemplo, o Celso Amorim, o jornalista Jamil Chad, nosso colaborador aqui, inclusive, ele entrevistou o Celso Amorim, que disse não tem a menor possibilidade de enganar o presidente Lula, quer dizer, ele é muito experiente, mas tem vários receios ali que a diplomacia brasileira tem com esse encontro acontecer, até de fazerem cortes para a internet, e isso se espalhar, enfim, virar meme, tem várias questões que são colocadas ali. E eu te pergunto se essa conversa por telefone também realmente pode amenizar a chance disso acontecer. É por isso que há esse cuidado todo, né, de se ter consciência de quando vai acontecer, onde vai acontecer, quais serão as condições. Não deixar, por exemplo, que a conversa ela seja toda pautada pelo presidente Trump. Agora, invariavelmente, Gabriela, a gente vai ter o momento. Né? O momento o encontro vai ser naturalmente filmado. Se por acaso a intenção do Trump for de apresentar algum tipo de hostilidade, de tentar conseguir um corte para as redes sociais e tudo, é possível que isso aconteça, o presidente brasileiro também vai ter que estar atento para fazer o mesmo. Né? Ele vai ter que estar atento para responder e ele também ter os cortes dele. Me parece que o jogo é mais ou menos esse. O Brasil também vai estar em condições de igualdade numa conversa como essa, ainda mais se acontecer, por exemplo, na Malásia ou em qualquer território neutro, para tentar responder à altura. O que é importante é você ter algum tipo de resposta. Essa foi a dificuldade, por exemplo, com o Ramaphosa. Né? O Ramaphosa ele foi pego absolutamente de surpresa quando o Trump mandou apagar as luzes do Salão Oval para passar um vídeo que não tinha sido programado. Aliás, esses encontros diplomáticos eles são sempre muito bem cronometrados, combinados, o que vai ser dito, como é que vai ser dito. E o Trump resolveu passar um vídeo ali para falar sobre o genocídio que os brancos estavam sofrendo na África do Sul. É uma quebra completa do protocolo. Agora, ao mesmo tempo, quando o Merz, por exemplo, foi colocado numa situação complicada, ele respondeu de forma extremamente elegante, direta, objetiva, e que nem permitiu que houvesse, por exemplo, um corte para a internet. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, o Trump, conversando com o chanceler alemão, disse: nós vencemos vocês na Segunda Guerra Mundial. Como se o Merz estivesse do lado dos nazistas. E a resposta do Merz imediata foi: que bom que vocês ganharam. Que bom que vocês venceram, ficamos felizes com a vitória de vocês, a gente comemora a vitória de vocês. Esse é o tipo de presença de espírito que o Lula vai ter que ter. Ele costuma ter, mas ele tem que estar muito atento. Então, eu imagino que o nível de tensão para esse encontro ele seja grande, porque, de fato, não vai ser um terreno absolutamente amistoso de forma garantida. Ele vai ter que construir esse espaço numa conversa com o Trump. E a maior expectativa, para além dessas cascas de banana que possam aparecer ali nesse encontro, são as negociações. Então, sanções que o Brasil pode ter a capacidade de reverter ou abrir um caminho para isso, evitar novas sanções também. Então, até, professor, me ajuda aqui se eu tiver esquecendo de alguma, mas a gente tem a taxação de 50% contra o Brasil, a gente tem Lei Magnitsky, que atinge o Supremo Tribunal Federal por meio do Alexandre de Moraes, e também tem aquela investigação contra o Brasil na área comercial, que é do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Mas o quanto isso também pode entrar nessa mesa de negociação e até a gente entrar num processo de reversão de algumas dessas sanções? Olha, a gente tem que ter consciência de como é que os Estados Unidos estão sendo governados agora. Uhum. O Trump ele tem um poder hoje que ele não teve no seu primeiro mandato. No primeiro mandato ele tinha uma série de balizas, ele tinha o próprio partido dele, ele tinha um partido democrata mais forte. Então o Trump do primeiro mandato, naturalmente ele tinha uma retórica muito forte, né, muito agressiva e tudo, mas ele tinha menos condições de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. O Trump que está na presidência hoje, ele manda de fato no país como um todo. Né? Então ele tem um partido republicano que hoje não é mais um partido republicano da maneira como a gente conhece, não é mais aquele partido republicano tradicional do George W. Bush, né, do Reagan, que, críticas à parte, a gente sabia como é que ia agir. É um partido que atualmente é um partido trumpista, né? Então, deputados, senadores que sejam do Partido Republicano, que não tenham lealdade ao Trump, eles vão ter muita dificuldade de serem eleitos. Então,
Isso acaba fazendo com que boa parte daquilo que é discutido junto aos Estados Unidos passa pelo Trump. Aliás, me parece que esse foi um dos elementos que favoreceu o Lula. O Trump, tradicionalmente, ele se coloca sempre como um negociador duro. Aliás, o maior elogio que ele faz a alguém é dizer que alguém é um negociador muito duro. Ele falou sobre isso sobre o Erdogan recentemente, né, o presidente da Turquia. É um cara muito duro. Então, o fato do Brasil, né, não ter recuado, não ter pedido desculpas, não ter dito, não, precisamos negociar de qualquer maneira, faz com que o Brasil ganhe importância, tenha grandeza diante dos Estados Unidos. Então, o que vai ser discutido? Depende do Trump, depende da interação. Isso é muito o que vem acontecendo nos Estados Unidos ultimamente. Muita gente fala nos Estados Unidos, por exemplo, que o Trump ele responde muito aquilo que passa na Fox News, por exemplo. Ele adora Fox News, ele assiste a Fox News, apareceu alguma notícia ali que chama a atenção dele, ele manda ter uma ordem para falar sobre aquilo. No início do mandato, por exemplo, ele fala sobre a Groenlândia o tempo todo. Sumiu a Groenlândia, ninguém mais fala de Groenlândia. Atualmente ele fala sobre o Brasil. Pode sumir rapidamente também, se ele tiver uma interação que ele considere positiva com o presidente Lula naquele momento. Isso é muito importante e também muitos especialistas que estudam Estados Unidos e também acompanham o Donald Trump, o que mais se diz é que ele não gosta muito de perdedores, então isso também é fundamental para essa possível mudança ali no direcionamento e nesse encontro aí que está sendo negociado para acontecer com o presidente Lula. Professor, enquanto essa conversa com o Trump não acontece, o governo brasileiro também, ele friou possíveis medidas de retaliação, como, por exemplo, medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, como tarifar produtos americanos. A gente tem, esse tema ia ser discutido agora no final do mês de setembro, e essa negociação ali na Câmara do Comércio também ficou para depois. Isso aconteceu para esperar possivelmente um encontro com o Donald Trump e aí decidir quais medidas podem ser tomadas? Porque o Brasil, pela lei atual, pode aplicar, né? Permite a aplicação da lei da reciprocidade. Então, pela sua experiência acompanhando também o histórico da diplomacia brasileira e também do perfil do governo Lula em relações internacionais também, eu te pergunto se dá para dizer que a chance disso acontecer é pequena. O Brasil ele resolveu esperar. O Brasil tinha possibilidade, de fato, como você disse, de já impor uma retaliação. E o Brasil resolveu esperar exatamente por conta do perfil que o Brasil enxerga nos Estados Unidos. Uhum. O que o governo Trump vem fazendo constantemente é anunciando tarifas. Aliás, você chamou várias vezes as tarifas de sanções porque é o que elas são, né? Então, o nome é tarifa, não é exatamente uma sanção, mas é como se fosse uma sanção. E muitas vezes, depois de uma conversa, depois de algum tipo de encontro, algum tipo de bate-papo e tudo, há um recuo. Então havia uma preocupação do Brasil de fazer algum tipo de retaliação e isso queimar algum tipo de ponte, isso se tornar, portanto, algo que obriga o governo americano a endurecer ainda mais. O Brasil ele vai sofrer relativamente pouco com as tarifas, ele já sofreria relativamente pouco, ainda teve todas as exceções que, enfim, resguardam uma parte importante da economia brasileira, né, que depende dos Estados Unidos, como a Embraer. Claro que há determinados setores que, sendo tarifados, vão sofrer muito, aliás, já estão sofrendo muito, setor de calçado, setor agrícola e tudo, vão sofrer muito se as tarifas forem mantidas, já estão sofrendo muito, mas a estratégia brasileira foi muito mais esperar. E outra coisa importante, Gabriela, é a gente ter consciência de quem é que paga as tarifas. O que o Trump está tentando fazer o público americano comprar é a ideia de que, quando você tarifa o Brasil, é o Brasil que está pagando as tarifas. Isso não é verdade, isso é uma meia-verdade. Quem paga essa tarifa é o consumidor americano, que vai ter duas opções. Ou compra o produto feito nos Estados Unidos, que provavelmente é menos competitivo do que o produto que é comprado do Brasil, né, que vem do Brasil, ou então vai comprar o produto brasileiro com uma sobretaxa muito grande. Você acaba tendo uma medida arrecadatória importante, né? O governo americano, aliás, vem se vangloriando de que está arrecadando muito com tarifas, mas é o consumidor americano que consome, que paga, essas tarifas. Essa é a preocupação com relação ao Brasil também. Se o Brasil aumenta a tarifa sobre produtos americanos, vai pressionar a inflação. É o consumidor brasileiro que vai acabar pagando mais caro por produtos que vêm dos Estados Unidos, que tinha uma tarifação relativamente baixa e que passariam a ter, você imagina, uma tarifa de 50%. Isso significa encarecer produtos
que para o Brasil podem ser bastante importantes. E aí eu lembro também dessa negociação, tem o setor do empresariado entrando muito forte nessas negociações também. A gente fala, antes de acontecer nesse discurso do Donald Trump, essa fala sobre a química entre Trump e Lula, também o que se soube depois, até por documentos que foram obtidos pelo Estadão, uma apuração deles, que houve muita negociação do Geraldo Alckmin com o Jameson Greer, né, que é representante comercial dos Estados Unidos. E, em paralelo a isso, também tem 2 canais ali, 2 empresas que chamam mais atenção nessas negociações, que são a Embraer. A Embraer, aliás, está sendo afetada com tarifa de 10%, que é bastante para a Embraer, mas enfim, tem fábrica nos Estados Unidos, movimentação de empregos, tudo isso está sendo calculado, né? Previsão de investimentos. E tem a JBS, que aí é mais ainda porque no setor de carnes a tarifa é de 50%. E tem altíssimos investimentos também nos Estados Unidos, a JBS, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas ações de bastidores que estão sendo feitas ainda. Até o que se diz é que ninguém conseguiu acessar tanto o alto escalão dos Estados Unidos como o Joesley Batista, da JBS. A JBS é, salvo engano, uma das maiores produtoras de carne dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa. Os Estados Unidos são um país que tem uma produção de carne muito importante e a JBS, portanto, tem um destaque. Agora, a minha resposta para isso, Gabriela, volta para o ponto que eu trouxe agora há pouco. Houve toda uma tentativa do Brasil de mobilizar empresários, o Geraldo Alckmin. O Alckmin é um quadro histórico do PSDB, sabe? Que então poderia passar ali, olha, não é o PT que está falando, são os empresários brasileiros e tudo. Empresários que têm conexões, que têm contatos nos Estados Unidos, tentaram, mas no final das contas, tudo vai dar no salão oval da Casa Branca. É o Trump que decide tudo. E existe uma preocupação dos Estados Unidos que é com relação à possibilidade de você que trabalha nos Estados Unidos, você que é um funcionário do governo americano, você que trabalha lá no Departamento de Comércio, fazer algum tipo de concessão, negociar alguma coisa e ser desautorizado pelo Trump em público. O Trump tem esse perfil de querer saber de absolutamente tudo que está sendo negociado. Então, dessa maneira, tanto empresários quanto o próprio vice-presidente do Brasil tentaram, vão avançando, chegam ali nos arredores, mas há uma preocupação muito grande de alguém fazer alguma concessão que não seja autorizada diretamente pelo Trump. É por isso que esse encontro ele é tão importante, né? O Lula tem que encontrar com o Trump, então, naturalmente, foi uma proposta do Trump. O Trump, aliás, colocou o Brasil numa situação de não tem como negar, tem que ir, isso foi anunciado na Assembleia Geral. O Lula tinha acabado de discursar, aliás, falando muito sobre os Estados Unidos, sem nunca mencionar os Estados Unidos, mas falando muito sobre os Estados Unidos. Vem o Trump com uma postura muito mais amistosa do que se imaginava. Então esse encontro ele tem que acontecer e para o Brasil é muito importante que ele aconteça, porque se não passar pelo Trump, não vai ter qualquer tipo de alívio e aí pode se tornar uma coisa que praticamente se naturaliza. O tempo vai passando e os 50% de tarifa vão ficando e os impactos vão sendo sentidos. Mas a preocupação que você tem é mesmo o Joesley, ele vai tentando, mas na hora que chega na porta da Casa Branca, depende do Trump ter feito algum tipo de concessão. Eu também queria aqui entender um pouco se o perfil do setor ali do governo dos Estados Unidos que entra mais forte na negociação, se isso também pesa, de repente, para que caminho que pode ter essa discussão, essa conversa do Lula com o Trump, ou se no fim das contas isso também, né, o Trump é imprevisível, como a gente está conversando aqui. Mas, por exemplo, se tem figuras mais ligadas ao comércio, como o Bessent ou o próprio Jameson Greer, que a gente comentou agora, que estava nesse contato muito direto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ou que tem uma ênfase maior nessa questão comercial. Ou então, se a gente olha mais para setores como o Departamento de Estado, alguém que pode levar para um caminho mais de uma discussão política, por ter um perfil mais pró-Bolsonaro nessas discussões, se tudo isso também influencia ali no que pode sair. Influencia pelo fato de que você tem perfis muito diferentes. Então você tem, só desses que você mencionou, por exemplo, você tem o Bessent, né, que é o secretário de Tesouro, que é favorável a uma postura um pouco mais moderada, não tem necessidade disso, vamos conversar, vamos tentar imaginar alguma saída e tudo, e já foi desautorizado pelo Trump algumas vezes. Quando você fala sobre o Departamento de Estado,
A gente tem lá o Marco Rubio, que é um cara que é de origem cubana, ele tem a América Latina como o tema dele, né? O tema que ele gosta, o tema que ele quer trabalhar, e ele quer colocar pressão sobre governos que não sejam aliados dos Estados Unidos, leia-se o Brasil. Então a questão Bolsonaro, por exemplo, ela aparece em grande medida a partir do Marco Rubio. O Bolsonaro, estou convencido disso, ele é zero importante. Tanto é que a sinalização que o Trump faz, a não ser que a gente considere que é uma armadilha, que eu não estou muito convencido disso, né, de que essa sinalização, esse encontro é uma armadilha, eu acho que não é. Mostra como é que o Bolsonaro ele foi muito mais uma desculpa, ele foi muito mais uma justificativa do que exatamente o motivo das tarifas, apesar das tarifas mencionarem ali naquela carta que foi mandada para o governo brasileiro a questão do Bolsonaro. Mas o Marco Rubio, por exemplo, é um cara que a questão política, a questão cultural, a questão dessa nova direita, ela ganha uma importância grande. Agora, o Trump, no fim das contas, ele decide por conta própria. Se o Trump gostar da conversa com Lula, se o Trump se sentir cativado pela conversa do Lula, e é importante que eu diga aqui, isso a gente já falou na nossa conversa, cativado não significa o Lula chegar lá sendo extremamente amistoso, cedendo tudo e tal. Não é esse o perfil que o Trump gosta, como você disse, o Trump não gosta de quem tem uma postura perdedora, esse não é o Trump. Então, se por acaso essa química ela se mantiver, nada do que o Marco Rubio, o Bessent ou qualquer outro disserem vai fazer diferença, é a vontade do Trump que vai prevalecer. Mas sim, ele recebe ali no gabinete dele pessoas que vão ter opiniões para cá, para lá, inclusive empresários, né? Empresários americanos que estão olhando para essas tarifas e falando, senhor Trump, você está dificultando para eu ter acesso a produtos que são importantes para a minha produção. Não por acaso, a Embraer, por exemplo, entra ali nas exceções. Continua tendo uma tarifa de 10%, é mais do que a Embraer gostaria? Sim, mas não é 50%. Por quê? Porque o principal mercado da Embraer são os Estados Unidos, está cheio de empresários nos Estados Unidos que já comprou produtos da Embraer e está esperando receber. Vai pagar tarifa, de repente vai inviabilizar, não vai ter como comprar. Então, essas pressões todas, elas fazem parte da política, e nos Estados Unidos não é diferente, com a diferença de que, nos Estados Unidos, quem vai dar a palavra final é o presidente Donald Trump, e ponto final. E você citou o Marco Rubio, professor, a expressão dele na Assembleia da ONU, quando ele ouvia o discurso do Donald Trump, também ficou muito nítido, assim, que ele não estava nada satisfeito com o que ele estava vendo. Aliás, ele é próximo ao bolsonarismo, e pegando aqui o gancho para falar de como os bolsonaristas reagiram a isso, Paulo Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que tem articulado muito contra a economia brasileira, enfim, eles tentaram emplacar a ideia de que o Trump, na verdade, ele estava sendo um genial estrategista político, que ele queria chegar ali na Casa Branca e humilhar o presidente Lula, ou então fragilizar mesmo para conseguir criar vantagens para uma negociação. Qual é a leitura que você faz disso, professor? Eles estão blefando? Olha, é sempre o problema de você analisar a política tendo uma premissa que é inflexível. Então, se eles partem da premissa de que o presidente Trump está absolutamente abraçado à causa do bolsonarismo, a consequência lógica é essa. No momento em que há uma sinalização ao presidente brasileiro que é antagonista do Bolsonaro, isso só pode ser uma armadilha. Mas não tem nada que corrobore essa leitura, né? No fim das contas, o encontro vai acontecer. O encontro não aconteceu às pressas, né? Então, o que eles iam obrigar o presidente Lula a rapidamente mudar os seus planos para ir para a Casa Branca e lá tudo pode acontecer. A gente já viu que não vai ser, provavelmente vai ser em território neutro, deu-se um tempo, vai ter uma conversa telefônica antes. Pode ser uma armadilha? Pode, mas nada indica nesse momento que seja exatamente uma armadilha. O Trump, aliás, quando a gente fala sobre questões ideológicas, ele está longe de ser um cara que se nega a dialogar com pessoas que pensam diferente dele. Ele é claramente um cara da extrema-direita, ao mesmo tempo em que ele foi o único presidente americano que já pisou na Coreia do Norte. Tá aí uma reviravolta que a gente não esperava, né? Ele é um cara que, apesar de ser um presidente dos Estados Unidos, né, e isso sempre tem uma carga muito grande, ele considera que tem uma relação muito boa com o Putin. O Putin também é um cara de direita, mas é um cara, é o presidente da Rússia, né? É um cara que está ali invadindo a Ucrânia, que é um aliado dos Estados Unidos. Então, o Trump não tem muito isso de, não, mas o Lula é do Partido dos Trabalhadores no Brasil, então eu automaticamente não gosto dele. Eu consigo imaginar perfeitamente ele dizendo que o Lula é um grande cara, que foi um negociador muito duro e que teve que fazer grandes concessões e que agora, portanto, as tarifas vão baixar.
Assim como eu também consigo imaginar o Trump perfeitamente fazendo o contrário disso e tentando colocar o Lula em maus lençóis. Mas essa narrativa que foi colocada tanto pelo Eduardo Bolsonaro quanto pelo Figueiredo, elas têm também uma ideia de tentar adiar o problema. Não, olha só, isso não foi uma derrota para a gente vai ver mais para frente. E imagino que esteja, inclusive, pressionando nos Estados Unidos para que haja uma postura mais hostil ao governo brasileiro nesse encontro, quando quer que ele aconteça. Claro, aliás, exatamente esse o perfil que a gente tem acompanhado, né? Tanto do Eduardo quanto do Paulo Figueiredo. E dá pra gente pensar que talvez tenha um limite essa conversa com o Trump, entre Lula e Trump, porque anistia, soberania, o presidente Lula sempre tem dito publicamente que essas questões são inegociáveis. E quando a gente ouve já o que está sendo negociado, o que deve entrar em pauta na conversa, tem a possibilidade ali de se falar sobre o Jair Bolsonaro, mas principalmente o que mais aparece, professor, aí quero ouvir até sua avaliação se há mais assuntos que com certeza devem entrar na pauta, mas terras raras, né? Então, falando dos minerais críticos, que são importantes para os americanos, e também a regulamentação das big techs. Isso é o que eu mais tenho ouvido sobre o que deve entrar nas negociações, além de, claro, a gente já falou aqui, tarifas e sanções. Olha, não dá para saber o que vai ser conversado na prática. Naturalmente, nesses encontros todos que estão sendo feitos antes, né, e aí o Mauro Vieira já disse que é ele que está liderando, é ele que está capitaneando tudo que está sendo discutido, debatido e tudo isso está sendo exatamente conversado de antemão. Lá na hora, tudo pode mudar, o Trump ele pode puxar um novo assunto. Aliás, o próprio discurso que o Trump fez na Assembleia Geral ficou muito nítido para todo mundo que foi absolutamente improvisado. Ele não estava lendo aquilo ali, ele falou da cabeça dele, e isso pode acontecer na conversa também. Agora, qualquer tipo de acordo que se faça sempre parte da premissa de que você precisa que os dois saiam com a sensação de que eles venceram. Se o presidente Lula, em algum momento, falar sobre anistia, isso já vai soar como um recuo do governo brasileiro e, inclusive, vai desmontar uma tese que o Lula vem trazendo, aliás, de forma correta, que é o executivo brasileiro não tem qualquer interferência no STF. Eu não posso falar que vai ter algum tipo de interferência no judiciário, na decisão do STF, tudo, porque seria um recuo da narrativa e do discurso do governo brasileiro. Agora, outros temas relacionados a terras raras, relacionados a big techs, relacionados às tarifas, relacionados à Amazônia, isso é proibido de entrar na pauta? Não acho, aliás, não me surpreenderia que entrasse na pauta, desde que houvesse alguma possibilidade do Brasil também sair como um vencedor, como um vitorioso, porque senão não tem acordo, né? Então, a possibilidade disso acontecer é grande. São dois negociadores, tanto o Trump quanto o Lula têm um perfil de ser negociadores, de terem uma capacidade de improviso na hora, que é importante. Você tem uma intensa negociação de antemão, com uma margem ali para improviso, né, para o que vai acontecer na hora, mas me parece que o Brasil não deve tocar em temas relacionados à soberania, a judiciário, que é coisa assim, mas outros temas eles estão abertos, né? Imagino que, claro, né, o governo brasileiro não quer fazer concessões em temas que são sensíveis assim, que principalmente pegam muito na base, né, na base eleitoral, na base de apoio do governo, mas de qualquer maneira, me parece que essas discussões elas podem sim aparecer na mesa de negociações quando o encontro acontecer, onde quer que aconteça. Sim, vamos ver até onde vai o limite para esticar essa corda. Professor, quero muito agradecer sua presença aqui. Foi um prazer te receber e espero te encontrar numa próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, fiquei feliz de saber que você é nosso ouvinte e estou à disposição para as próximas oportunidades. Estou lá semanalmente junto com vocês. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. E quero convidar você para continuar junto com a gente para acompanhar a nossa estreia aqui no ICL de um novo documentário que a gente vai transmitir aqui de forma gratuita para todos que nos acompanham. Então, dia 9 de outubro, vai ser uma quinta-feira, tá, gente? 8 horas da noite, você pode acompanhar a nossa estreia de Vai pra Argentina, Carajo, que o Eduardo Moreira foi desconstruir uma questão ali de que está se dizendo que existe um milagre econômico com o Javier Milei na Argentina. Será que isso é verdade mesmo, gente? Ele já foi no documentário anterior dessa série. Até agora a gente tem 2, né? Documentários, mas pode ser que venha uma série por aí, quem sabe? Não, a gente teve o Vai pra Cuba Eduardo e agora a gente vem com
esse novo documentário da Argentina para desconstruir essas grandes manchetes que têm aparecido por aí, e o Eduardo vai trazer aqui se é verdade mesmo do que está por trás dessas fake news sobre a América Latina. Então, deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br, faz a sua inscrição que você recebe o alerta quando estiver começando o nosso documentário. Vale muito a pena acompanhar. Agora você vai ficar com o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL, para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Você que me ouve pelas plataformas de áudio, tem episódio novo que você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Novidades de segunda a sexta-feira você encontra por aqui. Até a próxima. Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarcocapitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem Vai pra Argentina, carajo! A verdade que precisa ser contada. É um filme continuação do premiado Vá para Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai para Argentina, carajo, vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.